Produção, portas em automático, portão de embarque está no ar para mais uma temporada sensacional de verão 2025. Certo, meu parceiro? Será um prazer, né? Estamos num ambiente diferente hoje, né? Todo mundo está nos assistindo aí, né? Vendo Claro. esse ambiente maravilhoso, cenário diferente aqui. Por quê, né? Estamos aí gravando aí a nossa temporada de verão 25. Vamos embora. Estamos aonde? Estamos aonde? Estamos no Vila Angatu. Então, agradecer aqui inicialmente nossa temporada de verão, apoio que o Vila Angatu está nos dando para essa gravação aqui durante esse período. Né? Um lugar sensacional, uma vibe incrível, lugar muito bonito, sol, praia e aqui, não menos, hoje temos um convidado aqui mais que especial. Já vamos abrir com uma pessoa desse nível, muito bacana. Gostei Já muito. fiz muito já pela Bahia de modo pela geral, Bahia, né? pelo geral. Se apresenta? Paulo César Pereira Magalhães, secretário de Turismo Santa Cruz. de Porto Seguro, no passado, 24 anos, e agora Santa Cruz Cabalha, Bahia. 30 anos. 3 anos em Cabral e 3 anos em 24 Cabalha. em Porto Seguro. Que Perfeito. bacana. Parabéns, viu? Realmente, assim, é uma vida Dedicada, né? ao turismo, fora, inclusive, o período anterior que eu fui, participei aí de ABIH, Associação legal. Comercial, fui diretor de um grupo de hotéis e entretenimento na cidade de Porto Seguro, que Legal. tinha 2 hotéis, o Axemoá, enfim. E a gente pôde, nesse período todo, ter uma convivência bastante grande e intensa com o trade turístico nacional e Que internacional, legal. sempre desenvolvendo o trabalho de estruturação interna e de promoção de toda a costa do descobrimento Sim? à frente do turismo de Porto Seguro, mas não deixando de trabalhar também por Santa Cruz Cabralha, uma vez que compõe o sítio histórico do descobrimento, e nós tínhamos que ter essa atuação porque o local, né, a região, é de uma importância muito grande para o turismo de lazer do Brasil, e nós, nesse período, conseguimos transformar essa região num fenômeno na área do turismo de lazer. Legal. Porque Porto Seguro e Cabralha, principalmente Porto Seguro, o trabalho que a gente desenvolveu e o resultado que a gente obteve aqui é inigualável no Brasil inteiro. E chegando ao ponto de hoje você não ter mais baixa temporada Bacana, aqui já- nessa região. Turista o ano todo. Turista o ano todo, e legal. é surpreendente, inclusive, quando as pessoas chegam aqui e percebem que a cidade, em qualquer período do ano, está com uma movimentação acima da média nacional. Então, Bacana. isso é assim, eu gosto sempre de afirmar que isso só é possível hoje em função de todo o trabalho que foi feito no passado. Eu vou lhe confidenciar até uma particularidade minha. Os meninos, ontem eu estava contando para eles que quando eu comecei no turismo, lá em 1987, 88, eu vinha muito para cá, passava final de semana, por uma questão de facilidade que eu tinha na época na operação, eu vinha muito para cá. E a diferença do quanto cresceu para hoje é assim, fora do comum, né? E ontem, quando nós viemos para cá, né, estávamos vindo para cá, eu percebi já uma diferença muito grande, né? No quê? Na quantidade de voos que vocês têm hoje. Que na época que eu vinha, era 1 ou 2 voos por dia, de manhã, geralmente um voo à tarde, e agora não. Você tem uma malha aérea muito bem montada, né? Gol, Azul, Latam, trabalhando, operando para cá. Então a gente entende que esse trabalho que, né, você fez ao longo desses anos, e também alguns parceiros aí com certeza, trouxe muito resultado para vocês em termos de logística, crescimento, quantidade de hotéis, né? A estrutura desse hotel, por exemplo, aqui, né? Quando que eu ia imaginar lá em 1987 que hoje teríamos um empreendimento tão grande aqui nessa região? Então, de parabéns. E igual a esse, inclusive, nos 2 municípios nós temos vários aqui. Que legal. Né? Então, isso, quando eu falo de fenômeno, nós estamos falando, inclusive,
de uma estrutura hoteleira que só perde para São Paulo e Rio de Janeiro. Olha, É mesmo? Porto Seguro e Cabralha detém uma estrutura que é maior do que qualquer outras capitais do Brasil. Somente perde para São Paulo, São Paulo e Rio de Janeiro. Nós temos aqui, nos 2 municípios, algo em torno de 600 hotéis. 600 hotéis? E com uma estrutura de 70 mil leitos Bastante. de muita hotelaria. coisa, é muita coisa. É muita coisa legal. E 80% disso também em condomínios. Então, isso representa Sim. uma mega estrutura. Tá. Que, por um lado, é muito bom, mas, por outro lado, para nós, secretários de turismo, é uma responsabilidade Muito grande. enorme nas nossas costas. Para fomentar, porque, né? o empresário, ele quer movimento. Claro. E se a cidade tem movimento, significa que o secretário de turismo está trabalhando direitinho e proporcionando o resultado. Se a cidade está fraca de movimento, o secretário de turismo não presta. Não presta. Troca. Então, a gente vive realmente numa corda bamba o tempo todo, né? É matar um leão por dia para no Tá outro certo? dia de manhã já tá garantido. Mas vamos lá, mas quem ficou 24 anos trabalhando fortemente o turismo em Porto Seguro, é uma história, pô. É muita história. Não, Eu queria entender qual que é a ligação entre Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha. Era uma coisa só, foi separado, foi emancipado? Não, passado? isso há muito tempo atrás. Hoje são 2 cidades distintas, com 2 prefeituras distintas, Legal. 2 prefeitos, Tudo certinho. sua estrutura administrativa toda distinta, né? Legal. Mas a gente não pode perder nunca de vista que a composição da Costa do Descobrimento exige que a gente faça um trabalho em conjunto. em conjunto, Claro. né, e único, porque hoje a gente tem uma frequência aqui na região de acima de 2 milhões de turistas por ano. Uau. Né? Em 80, Dá até emoção, né? É muita gente. 86, quando a gente começou o trabalho, nós partimos de 200 mil turistas por ano. Hoje, 2 milhões. 2 milhões. Então, isso é extremamente representativo. Gratificante também, né? Só para ter uma noção, o aeroporto de Porto Seguro, nesse período, né, de 97 até hoje, já deve ter passado por 5 reformas é e verdade. ampliações. E a internacionalização, né, porque Legal. é um aeroporto Claro. internacional. Certo. Hoje, o aeroporto de Porto Seguro ocupa a 18ª posição no ranking nacional. Olha que legal. Se você levar em consideração que São Paulo tem 3 aeroportos, Rio de Janeiro 2, Belo Horizonte 2 e etc. e tal, nós estamos também na frente de muitas capitais em termos de movimento. Aqui nós temos um potencial, e já atingimos esse potencial, de ter de dezembro até o carnaval 2.500 voos. Nossa senhora, cara. É Entendeu? muita coisa. Só no aeroporto de Porto Seguro. Só no aeroporto Só Porto de Seguro. Porto Seguro que atende a aviação comercial. costa. A aviação Isso. comercial. Comercial e Atende não jatinho. deixa de ser comercial também, mas os fretamentos. Os tratamentos, isso, né? verdade. Que hoje menos, mas nós já tivemos época de lembra, muitos Rita? fretamentos. Puta, eu tava te contando Nós ontem. temos, por exemplo, a CVC teve época que ela tinha 150 fretamentos Dominava. por semana. 150 por semana. E nós, em Porto Seguro, recebíamos 50, ou seja, 1/3 desses todos fretamentos da CVC. Nossa Senhora. A Azul hoje pousa aqui com 40 voos por semana. Então, são assim. São Nós números- já tivemos, do mercado internacional, nós já tivemos, por exemplo, 5 voos por semana de Portugal, 2 da Itália, 2 da Holanda, 1 da França, 27 voos por semana da Argentina, tivemos voos do Chile. Legal. E como é que é essa balança entre o público que vem para cá, nacional e internacional? É equilibrada? Eu acho que muito mais nacional, acho que muito mais, né? Povo do Brasil, brasileiro, que vem para cá, é muito mais em relação ao internacional.
O internacional, nós nunca passamos de 5% do fluxo, Do fluxo total. Sabe que era mais? Mas foi já bastante Já foi significativo. significativa. E foi tão significativo que, na época, por volta do ano 2000, pouco antes, que estava no auge, por exemplo, a Argentina, Sim. nós tivemos que preparar todo o trade para Olha, falar isso é bacana. outro idioma. Olha só. Tá vendo, cara? Porque Legal. isso estava tendo um reflexo muito grande no consumo Da da economia cidade. local, né? Economia? Sim. Porque o turista não conseguia, muitas vezes, se comunicar. Isso. E aí nós tivemos legal. que rapidamente, junto Trabalho. com Sebrae, com Senac, e, enfim, com muita gente, fazer O treinamento aí. o treinamento para que as pessoas pudessem se comunicar e o mercado, o comércio pudesse Acolher, né? acolher Esses turistas. e ter um Legal. resultado significativo também. Que bacana, pô. Mas, assim, o trabalho não para. Sim. Realmente não para. Quando a gente pensa que nós estamos numa situação que dá para acomodar Dá, um pouco, isso. surge uma É nova nova. situação. É isso. Vou citar um caso recente, né? Relativamente recente. As redes sociais, que não são coisas da época que eu assumi. Com certeza. Lá no início. Claro. Né? E nós tivemos que rapidamente Se nos adaptar. adaptarmos a isso e colocar todo o turismo da Costa do Descobrimento nas redes sociais. Então. Agora, com a inteligência artificial surgindo e se intensificando. Então, o trabalho não para. Não, para pode nunca. parar. Os E desafios são muito grandes, não? e junto com isso vem a infraestrutura da cidade, vem o turnover da mão de obra que vai envelhecendo e se renovando, e você tem que participar. Novas modalidades de promoção que você não pode deixar de frequentar. Isso. Enfim, é um trabalho Árduo, né? muito dinâmico. Eu tenho uma pergunta Pode- para ele pode que eu perguntar. acho que bem legal. Como é que está hoje a atuação da Secretaria de Turismo de vocês, aqui no caso de Cabralha, né, no município, em relação às feiras pelo Brasil? Vocês estão participando de feiras, vocês estão expondo como a BAV, como WTM? Como é que vocês estão levando a marca da região para outros destinos? Olha, embora seja hoje um processo relativamente caro fazer isso, porque os chãos, né, Sim. dos estandes não custam barato. Cada vez mais caro. E Cabralha tem uma capacidade menor, financeiramente falando, para participar de todos esses eventos. Com certeza. Então, assim, tem alguns que a gente participa com um chão próprio, Legal. os mais importantes. Tem outros que nós estamos sempre colados com a Secretaria de Turismo do Estado, Da Bahia. que normalmente Legal. tem o chão, Uma parceria. tem o stand, e nos abre a possibilidade de participar conjuntamente. Legal. E aí, inclusive, com o apoio do secretário estadual, salas de reunião, agendamento de encontros, de conversas, de negociações, que Legal. são importantes para a gente. Mas nós não deixamos de participar, muito pelo contrário, Tá. a gente intensifica cada vez mais a nossa participação. Porque quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Então eu tenho que estar lá e sempre. E assim, é lógico que ao longo desse tempo todo, eu fiz tudo para me tornar uma figura conhecida no mercado. Lógico. Então, a nossa presença numa feira é indispensável também em função Claro. disso. Relacionamento. Para poder manter sempre aquecido esse relacionamento. Eu tenho uma colocação sobre o que ele perguntou sobre participação em feiras. Eu me lembro que na época dos anos 90, a Bahia Tursa, ela tinha uma ação muito forte de divulgar o estado da Bahia de um modo geral. Era uma presença muito forte É verdade. nas feiras do Brasil e também nas feiras internacionais. Eu percebia que a adesão era muito forte da Bahia, de um modo geral. Pela Bahia Tursa, né? Isso, em algum momento, eu acho que descalibrou. Não sei se é questão política, mas a Bahia está presente ainda, mas acho que de uma forma mais contida. Essa é a minha percepção. Era muito forte. Eu também tinha essa É verdade. Eu tinha essa visão. É. Primeiro que nós tínhamos aqui um ícone
do turismo nacional, que era Paulo Gaudenzi, que tinha uma visão muito ampla a respeito e assim, tinha a incumbência por vários governos do estado da Bahia de manter o turismo como uma atividade econômica da maior importância dentro da economia da Bahia. Isso. De um tempo para cá, eu não vou dizer que isso acabou, mas houve, por alguma razão, uma modificação A intensidade, né? na intensidade desse trabalho. Mas a gente continua tendo esse trabalho. A gente está vendo atualmente aí o secretário Maurício Bacelar desenvolvendo um trabalho muito interessante, inclusive, na captação de muitos voos internacionais para a Bahia, e a gente não pode deixar de apoiá-lo e apoiar o Estado nesse trabalho. Como eu falei, Cabralha, diferentemente de Porto Seguro, tem uma estrutura muito menor para isso. Mas, mesmo não tendo chão próprio para participar dos eventos, sempre que marca presença. Convidados e com disponibilidade, nós estamos presentes para fazer isso. Muito legal, muito importante, cara. Sem dúvida. Antes de você seguir com a sua próxima pergunta, deixa eu aproveitar. Importante. E agradecer aos nossos patrocinadores. Está num ambiente meio diferente. Estamos num ambiente diferente hoje. Até uma aguinha de coco tem aqui especial. Vamos agradecer aqui a Copper Lines, né? Com a sua grande experiência a bordo. É incrível. Copper Lines, Best Buy Travel, Viagens Promo e Sakura Consolidadora. Segue aí, meu irmão. Sem patrocinador, a gente não consegue caminhar com a estrutura de qualidade que a gente precisa ter, né? Com certeza. Patrocínio é tudo. É importante. Eu tenho uma colocação aqui em relação à estrutura hoteleira, que você comentou muito bem aqui. Os investidores aqui são mais empresas nacionais ou investimento que vem de fora, sei lá, da Europa, de outros continentes, que montam, compram hotéis aqui? Não. A estrutura é basicamente brasileira. No início, com muito empresário de outras localidades que, quando vinham para Porto Seguro e para a região, percebiam a oportunidade de se investir aqui nessa área. Legal. E isso proporcionou um crescimento absurdo, né? Bem grande da estrutura, principalmente hoteleira, mas não menos e não menos importante também da parte de restaurantes, de entretenimento, de barracas e tudo mais. Barracas de praia, que a gente chama aqui. São grandes complexos. São únicas, acho que pelo Brasil a estrutura que vocês têm é fora da curva. Inclusive, assim, é uma estrutura tão importante essa de barracas que houve um período que a gente era muito questionado, porque nos eventos, se Porto Seguro ia perder a estrutura de barraca, como era uma notícia que circulava, e que era uma preocupação constante, todo o trade nacional, por causa da importância dessas barracas. Salvador teve uma péssima experiência sobre isso, onde foi decretada a extinção de uma série de barracas que tinham lá, e que isso provocou um caos muito grande no turismo, no turismo. Na estrutura turística do dia a dia. E nós fomos muito incentivados para intensificar ainda mais a nossa briga pela permanência das barracas. Até que nós conseguimos, por volta de 2015, sensibilizar todos os órgãos estaduais e federais da importância de não se perder essa cultura. Né? Legal. Aí houve um pool aí de Justiça Federal, Estadual, IFAM, Meio Ambiente, enfim, de todos os, o DENIT, do SPU, e aí houve a junção de todo mundo, se desenvolveu um plano de trabalho para a região, né? Foi criado as normas de manter essas barracas. Legal. Todo mundo teve que se adaptar. E hoje nós temos aqui na Cosa Descobrimento um modelo a ser seguido pelo Brasil inteiro. Interessante. Que não tira
a privacidade, né, o direito de acesso à praia, muito pelo contrário, que oferece muito de conforto e qualidade de serviço para todos os frequentadores. Virou modelo. Virou modelo. Virou modelo de negócio. Legal. Entendeu? Então, hoje funciona perfeitamente bem. A gente vai te interrompendo aqui em algum momento, Fique faz à parte do vontade. processo, tá? Você falou aí da questão que é a preocupação geral essa, meio ambiente. Como desenvolver a cidade sem agredir o meio ambiente, a natureza de um modo geral, né? Como é que é feito esse trabalho para liberar uma construção de um empreendimento, de um hotel na cidade, sem realmente afetar o meio ambiente? E até preservação mesmo, preservação, né? é isso. Pela quantidade de pessoas que vocês vêm recebendo, né? Acho que o cuidado que vocês precisam ter, quanto mais cresce, né? A gente até diz, né? Tem cidade que cresce tanto que o turismo começa a criar, Agredir, né? a criar um certo incômodo ali para falar assim, nossa, mas tá sempre cheio, tá sempre muita gente. E aí traz Falta água, traz enfim. poluição, traz barulho, traz sujeira, enfim. Como é que vocês tratam Então, isso? a gente começa aqui com um órgão que é bastante restritivo nessa questão do crescimento da cidade e na forma da cidade crescer, que é o IPHAN. Legal. Infam. O IPHAN, que é o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tem escritório aqui na região e ele controla bastante essa questão, exatamente porque toda a região é tombada pelo patrimônio histórico. Então, assim, para você aprovar um projeto aqui, não basta só você entrar com o projeto na prefeitura. Você tem que passar também, não só pelo setor de obras da prefeitura, como pelo setor de meio ambiente da prefeitura, Legal. como pelo setor do patrimônio histórico e da parte arqueológica. Então, assim, isso, por um lado, dificulta as aprovações. Moroso, Você não um pouco consegue moroso. aprovar nenhum grande projeto aqui com menos de um ano. Porque é moroso, Sim. é criterioso, é Faz sentido, né? detalhado. Faz sentido. Mas, em compensação, quando você aprova e recebe a autorização para fazer a intervenção, é uma garantia de que você vai respeitar tudo isso. O meio ambiente, o padrão de construção, o patrimônio histórico, a arqueologia do lugar. População local, tudo. E uma curiosidade, né? Por exemplo, aqui você não pode, na região, construir um pé direito acima da altura de um coqueiro, ou seja, Ai, que legal. de 8 metros de altura. Legal. Então, esse é o limite. Esse é o limite. Que legal. Isso na zona turística. É lógico que nas zonas mais recuadas da cidade, mais para o interior, você consegue até 4 pavimentos. Mas na zona turística, são 2 pavimentos, a altura equivalente a um coqueiro, que é mais ou menos de 8 metros. E é inegociável, não tem investimento que rompe essa... Dá um jeitinho, não tem. fazer uma essa lei aí, antena. essa regra. Legal. Não tem, porque Legal. você não passa. Nós tivemos agora, recente, a aprovação de projetos dos atacados, né, dos atacadões. Nós temos aí 3 ou 4 na cidade, cuja proposta inicial era construir as lojas com 12 metros de altura, dado as características técnicas que eles precisavam. Mas aqui em Porto Seguro e Cabralha foi restringido a 8 metros e eles tiveram que se adaptar. Customizar. Customizar. Então, assim, eu posso afirmar para vocês que um projeto aprovado aqui passa por todos esses órgãos, é criterioso a avaliação e só aprova se estiver dentro das normas Especificações, e da né? preservação. Bacana isso aí. É importante mesmo. Quer ver? Paulo, é uma pergunta que, assim, eu fico curioso, porque assim, eu lá por São Paulo, como eu te comentei, né, fora do ar, eu atuo um pouquinho lá pela Contour e a gente vê o desafio que a nossa cidade tem para atrair turistas, né, de outros estados, né? Claro, vocês aqui já saem na frente, vocês têm uma beleza natural muito grande, né? Mas como fica a competição, por exemplo, né, da Costa do Descobrimento, aí vamos falar como Costa,
com relação aos demais estados da nossa costa brasileira, principalmente aqui do Nordeste. Imagina a dificuldade que vocês têm para colocar o destino como, né, um ponto, vamos dizer assim, de interesse, sendo que vocês brigam por muitas praias, né? Existem daqui para cima, só tem praia boa. Né? São 8 mil quilômetros 8 mil quilômetros de praia, quer dizer, né? Como é que vocês fazem Sem aí? dúvida nenhuma. Vocês tocaram no assunto da promoção no passado, que era muito mais intensa. Realmente, no passado, quando a gente chegava numa feira, por exemplo, existia, e continua existindo, mas talvez em menos intensidade, porque os destinos também tiveram que se aprimorar e entrar nessa disputa, né? Mas assim, o pessoal falava, agora complicou, a Bahia chegou. A Bahia chegou e a promoção da Bahia agressiva. É muito agressiva e a gente levava, por exemplo, eu levei principalmente para o interior de São Paulo, que é um dos principais mercados nossos, eu cansei de levar grandes nomes da música da Bahia para fazer shows em eventos, em feiras, a BAV, a Viesp, lá em Lindóia. A gente estava sempre presente. Bons tempos. Bons tempos, né? Feiras boas. Então, assim, mas é o que eu estava falando para vocês. Os destinos tiveram que se aprimorar, mesmo porque ninguém ficou parado. Todo mundo avançou, evoluiu, se desenvolveu. Mas a promoção hoje é uma disputa acirrada. Grande. Um trabalho de e quando você tem o entendimento do Estado que o turismo é uma economia importante dentro do contexto econômico do Estado, aí ela se torna ainda mais acirrada. Porque o Estado que não valoriza isso acaba ficando. Paulo, essa é uma questão que já debatemos várias vezes aqui no canal, no Portão de Embarque. Você está falando do Estado, mas devia ser um posicionamento nacional, né? O Brasil é tão rico, com dimensões continentais, para ser explorado com qualidade, como você colocou aqui, com segurança, né, com aprovação. E a gente perde muito com isso. Em avançar mais. Como o Brasil mesmo. Olha, pode falar o que você pensa. Eu não sei pode rasgar o verbo. Eu deveria entrar nesse assunto. Mas eu fico triste, né? Triste quando você, por exemplo, a semana passada eu tive no Ministério do Turismo em Brasília apresentando uma proposta eu não vou nem chamar de parceria, de apoio a um trabalho que nós estamos fazendo aqui. E assim, era uma coisa simples. Você pode falar o que é? Mas que para Cabralha era representativa. E eu ouvi um não de todo tamanho que eu confesso para você que eu fiquei surpreso com o não que eu recebi, porque era uma coisa tão simples de se resolver. Estou curioso, você pode abrir o que é ou não? Não, eu precisava. Nós fizemos aqui o nosso mapa turístico para distribuir gratuitamente para todo o turista que visita a nossa cidade. Puta sacada. É um mapa bonito. Eu até tenho aí no carro, posso deixar um exemplar com vocês, para você conhecer. E a gente fez a impressão de um lote, mas foi um sucesso tão grande que o lote está chegando no final. E assim, nós vamos ter agora eleição, virada de administração, o Cabralha o prefeito já é reeleito, então ele não pode concorrer novamente, vai ter, seja o candidato dele ou outro vai ter uma virada. E eu precisava de um novo lote para poder enfrentar a próxima temporada. E fui lá, estava em Brasília. Confiante que nós também fomos, viu? Nós também estávamos lá. Nós fizemos a mesma coisa, nós fizemos no passado em Porto Seguro, onde eu solicitei 200 mil mapas para o Ministério, foi aprovado, foi impresso, e a gente usou esses mapas durante muito tempo. E o retorno foi muito positivo. Muito positivo. Legal. Porque você, com esse mapa de bolso, fácil de manuseio, o turista, qualquer coisa que ele precisar saber, ele abre o mapa e ele tem a informação precisa. É diferente até
muitas vezes, de um recepcionista Claro. de hotel, um garçom de restaurante, que não necessariamente vai passar Mas só a informação só uma colocação, mas esse trabalho não pode ser feito num aplicativo? Pode. Mas Talvez o custo iria reduzir muito em relação à impressão, meio pode ambiente, ser natureza. feito, e a gente até tem no nosso site, nós temos todos os nossos atrativos com QR Code, Aí, ó. onde Isso é muito legal, você cara. acessa. É. E Já. pela cidade, por exemplo, se você for ao porto para embarcar num passeio de escuna, você tem ali 20 painéis fotográficos e com QR Code Isso aí é sensacional. que você pode simplesmente Olha. capturar E já- e ler tudo a respeito daquele passeio. Lugar que você vai fazer. entendeu? Mas o mapa, Sim. Também o papel É, ainda tem o seu Eu acho, lugar. eu acho que ele aguça a vontade do turista. Ele diz assim: hoje eu estou aqui na praia X. Puta, olha que legal essa praia aqui. Vamos amanhã? Vai. Aí no outro dia ele fala: nós fomos até aqui, vamos uma outra. Isso faz parte do E negócio. nós estamos preparando, inclusive, assim, não só a respeito do atrativo, mas até para informar. Ó, inclusive, aqui perto você também tem isso, isso e isso. Entendeu? Entendi. Porque Cabral é uma cidade pequena. Isso. É uma cidade que o centro, por exemplo, você circula a pé, A pé. caminhando tranquilamente e consegue ver tudo. Então você não depende muito de transporte, de Uber, de táxi. Legal. Como você vê a segurança de um modo geral? Aqui. Não só Pra aqui, região. mas Aí, a região como Para a um costa todo. toda. Olha, Então é importante isso também. turismo não vive com insegurança. Pode ter certeza Isso aí. disso. E isso é uma preocupação constante nossa. Embora a gente atue na área do turismo, mas a gente nunca perde de vista a necessidade da gente se envolver em ações e em relacionamentos também na área da Com segurança. outros órgãos, né? Então, a gente sempre participa junto com a estrutura policial local, apoiando as iniciativas e as ações e as necessidades, e os relacionamentos com o Estado, inclusive, reivindicando os reforços, os apoios, a ampliação dessa estrutura, para que a gente não perca o controle. Claro. Hoje é Mas satisfatório, então. Hoje está Eu- dentro de uma Eu regularidade. digo que é satisfatória, poderia ser melhor. A gente vai sempre Sim, brigar pelo isso, melhor. melhor, com certeza. Mas não é nada que deixe a desejar. Já. Legal. Agora, infelizmente, existe um fator que, principalmente as cidades turísticas, são afetadas no quesito da segurança, que é a droga. Isso aí. A droga tem uma interferência muito grande. E, embora tenha feito muito para controlar isso, mas a nossa região, assim como o Brasil, inteiro. Não é só. deixa de sofrer Não deixa de sofrer com Sequelas graves, né? Até porque também aqui recebe muitos jovens também, né? muito. Formaturas, enfim. Bem conhecido. Isso é de hoje, há mutos anos é assim já, né? Bem-vindo. Enfrentamentos, Inclusive, enfrentamentos. a gente já foi considerado um destino jovem. E isso até certo Legal. ponto nos trazia um ônus. Porque tinha muita família que falava, não vamos para Porto Seguro, que Porto Seguro olha é um que destino de bagunça. jovem, Olha que interessante. é muita Mas é verdade, festa. você muita tem razão mesmo. Tem razão. Não é? Verdade. Então, a gente, sensível a isso, nós fizemos um trabalho de transformação e hoje Porto Seguro continua tendo o movimento jovem das formaturas, que é importantíssimo para a gente, região. porque hoje, ao longo de todo esse tempo, você percebe que o jovem que veio lá atrás num grupo de formatura, ele hoje é casado, Que legal. tem esposa, tem filhos e ele continua frequentando. E cidade. muitas vezes, a primeira vez que eu vim vim foi aqui aqui. foi na formatura. Sensacional. Entendeu? Então, isso para nós É. é sempre um celeiro de renovação do nosso público. É uma memória romantizada. né? Só que hoje ela é concentrada em 2 períodos do ano e os hotéis que estão envolvidos com isso,
eles não recebem outro tipo de hóspede. Naquele período ali. Naquele período, que é julho e outubro. De outubro. Então tem um grupo de hotéis que trabalham com o público jovem. Em julho e em outubro, eles só recebem jovens. Eles não recebem famílias. Então não Faz existe... sentido, faz sentido. Demanda. A interferência. Claro. Não existe chegar no hotel e ter a bagunça da garotada, né? A programação de festas é sempre exclusiva deles, não tem mistura, né? Então é uma convivência tranquila. Legal. E o nosso turismo hoje é baseado no turismo de família. Legal. Eu tenho uma pergunta técnica para ele aqui que eu acho que eu gostaria que fique até curioso aqui. Acredito que vocês mapeiam hoje os passageiros de onde está vindo, de quais os destinos, até pelo formulário da recepção, que hoje a gente é obrigado a preencher isso em quase todos os hotéis do Brasil, né? Vocês têm uma noção exata? Quais estados são os mais que trazem mais turistas para cá? Quais são as regiões? Olha, os 2 estados fortíssimos aqui para o nosso turismo é São Paulo. Legal. E Minas Gerais. E Minas Gerais. São os 2 estados que mais disputam constantemente a liderança aí. A liderança do ranking. Olha que legal. São Paulo e Minas Gerais. E quem gasta mais? Ticket médio, vai. Embora todo carinho e amor que a gente tem pelos mineiros, eu não posso deixar de negar, de afirmar que o público que mais gasta é o paulista. Olha que legal. Né? Interessante. Sulista, né? Eu sempre, inclusive, ressalto isso para todo o trade. Né? Olha, o turista vem disposto a gastar, mas quer qualidade, quer bom atendimento. Ele quer uma experiência super positiva. Quer sair daqui não simplesmente achando, foi mais uma viagem que eu fiz. Não. Foi a experiência da minha vida. E que eu vou levar para o resto da minha vida e que eu vou contagiar muita gente a vir para cá. Então, não percam isso de vista. E outra coisa que eu sempre falo é o seguinte, olha, eu fui lá no aeroporto buscar uns amigos que estavam chegando e eu vi uma coisa acontecendo lá que me chamou muita atenção. Eu vi muita gente descendo do avião com o cartão de crédito e débito na mão e perguntando, onde tem uma maquininha aí para eu passar meu cartão? Ou seja, as pessoas vêm com disposição de gastar, mas elas querem um bom serviço, um bom atendimento e um preço justo. Isso aí. Então, trabalhem nesse sentido que nós vamos... Está no radar, né? Está no seu radar isso. Exatamente. Já tendo esse feedback, constante. Esse feedback, você consegue estruturar melhor essa a experiência. gente, assim, monitora o turismo com pesquisas e atuações constantes. O nosso direcionamento estratégico, ele é renovado ano a ano, extraindo do planejamento aquilo que já foi atingido e inserindo novas atividades que precisam ser, à medida que a coisa evolui e a gente precisa estar sempre acompanhando. Claro. Mas São Paulo e Minas Gerais são o nosso carro-chefe. Não deixando de ressaltar o Centro-Oeste, que é forte, Olha que bom. e o Sul também, que é forte. E em períodos específicos, por exemplo, nós temos uma invasão de capixabas aqui, né, que é próximo, né? Isso. Tem alguns feriados no Espírito Santo que eles vêm para a cá. Bahia. E a gente, sabendo disso, até prepara uma programação especial. Paulo, uma coisa que a gente tem que compartilhar aqui. Você fala com emoção disso, né? Você fala com muita emoção. Vocês que são do turismo, você sabe que o turismo é uma cachaça. Não tem dúvida que é isso. E uma vez, a gente luta muito, né? tendo saboreado Entra pela na primeira veia, né? vez, né? Ela entra na veia e aí você não consegue. Eu tenho atividade na iniciativa privada também, como pessoa física e jurídica. Mas eu não misturo as coisas exatamente para não criar nenhum tipo Barreira, né? de competição entre as minhas atividades e as atividades
das empresas que compõem o trade. Para não falar, o secretário está beneficiando usando a fulano, influência não, dele para tirar proveito. Não precisa disso. E como é que você faz com o legado que você está criando aí, talvez de profissionais que vão, em algum momento, assumir essas atribuições que você executa hoje? Tem que ter, né, uma base montada para poder prosperar futuramente. Eu tenho, assim, a gente, ao longo desse tempo, a gente sempre procurou formar uma equipe bem, nada grande, mas bem coesa e com profissionais extremamente envolvidos com isso. É uma exigência, inclusive, da minha forma de trabalhar. Quer trabalhar, eu tenho a possibilidade, tenho a vaga. Agora o meu ritmo é acelerado. Isso aí. E essa equipe normalmente me acompanha para onde eu vou. Já são pessoas que trabalham comigo há 30 anos. Então é um negócio assim, eu penso lá em casa, quando eu chego na secretaria, ele já sabe. Está em sintonia, né? Sintonia alinhada. Sintonia total, né? Basta dizer, olha, lembra? Eu pensei, pai... Vamos fazer. Anda, vamos falar um pouquinho de futuro. Então a gente com isso... Legal. Como é que você vê, enxerga, sei lá, claro que, como você mesmo comentou, já está tantos anos à frente do turismo aqui na região, mas imagino que ainda possa trabalhar mais alguns anos. Alguma ambição para o futuro, algum planejamento que você gostaria de ver realizado aí nos próximos anos? Uma costa tão bonita como essa aqui? Olha... nós estamos aí num processo que, na verdade, já deveria ter sido passado para outra fase e ainda está capengando. A região precisa de um novo aeroporto. É mesmo? A região já assim, é crítico isso. O aeroporto de Porto Seguro já não suporta mais o movimento que tem. Não tem condições de se expandir mais, porque nós temos limitação pelo tamanho da pista. E o tamanho da pista não pode passar do que é hoje, que está entre duas falésias, né? E aí não dá para crescer. Precisa de um aeroporto novo. Esse aeroporto já foi planejado, já existe todos os estudos, já existe um processo licitatório que foi aberto pela terceira vez na Bolsa de Valores de São Paulo, e ainda não decolou. Não decolou. Por quê? Qual que é a amarração nisso aí que não sai do papel? Eu diria para você que quem souber morre. Então morre. É igual a gente lá em São Paulo, Ezequiel. É um mistério. É igual a gente. Porque tudo já evoluiu e já esteve por 3 vezes pronto para sair do papel. Abrir o leilão, né? E seria onde esse aeroporto? Qual região? O aeroporto, o melhor local que foi escolhido, pertence ao município de Cabralha. Olha que legal. Mas aqui pra cá. Isso não significa que vai alterar a configuração, porque, inclusive, mesmo ele sendo no município de Cabralha, ele ainda vai estar mais próximo do centro de Porto Seguro e do Arraial do que do centro de Cabralha. Ele vai estar a 23 quilômetros do centro de Porto Seguro e vai estar a 34 quilômetros do centro de Cabralha. Pode estar aí, então, talvez um probleminha, talvez? Não é problema nenhum. Muito pelo contrário, é a solução. É a solução de vocês, Por quê? dos dois lados. Porque é um aeroporto com um terminal muito maior, muito mais atual, muito mais... muito melhor construído em termos de estrutura. É uma pista que nós temos em Porto Seguro hoje, embora a pista do aeroporto de Porto Seguro tenha 2.000 metros, mas operando com 1.800, lá vai ter 2.500 no início. É isso. Maior. E com a possibilidade na fase 2 de expandir para 3.000 metros. Nossa, é gigantesco. Nós podemos receber tranquilamente bacana isso. voo de qualquer lugar do mundo. E qualquer tipo de aeronave. Mas aí também ia afetar toda a infraestrutura das cidades também, né? Teria que melhorar muito para aguentar essa nova demanda que chegaria para cá. Por exemplo, uma ligação melhor entre Cabralha com Porto Seguro. Não, isso está no projeto. Está no projeto já. Está no projeto. Olha que bacana. Essa ligação de 34 quilômetros com Cabralha passa por uma nova estrada que já está dentro do projeto. Legal. Tudo pensado, então. Tudo já foi pensado. Inclusive, aqui na região, é uma região de muita produção frutífera.
né, de mamão e outros tipos de fruta, que o aeroporto vai poder ser um polo exportativo de fruticultura. Tudo isso está previsto. E já foi 3 vezes para a Bolsa e depois foi recolhido, porque eu acho que as condições que o mercado espera e exige de um investimento, porque não é um investimento pequeno, é um investimento de 1,5 bilhões de dólares? De reais. De reais. E aí ninguém vai botar 1,5 bilhões de reais se não tiver uma perspectiva de retorno. Eu acho que é isso que está pegando. Mas a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado é que pode explicar melhor por que até hoje ainda não vingou esse negócio. Agora, nós precisamos disso para... Ontem. Não, antes de ontem. Antes de ontem. Antes de ontem, porque nós estamos sendo muito penalizados em função disso, principalmente no turismo internacional. E acredito eu que o que eu me recordo de lá em São Paulo, a gente já tem enviado passageiros para cá, por exemplo, num período ali no final do ano, nas festas, né? E a gente sabe que a quantidade de jatos pousando para os condomínios ali daquela região, a pista realmente fica sobrecarregada aí nesse período aí, porque é muita gente. Acredito que férias de janeiro também para vocês gera um certo gargalo. Então, uma pista nova, um aeroporto novo, com certeza desafogaria isso tudo para vocês. Então, aí. No período de verão, o aeroporto de Porto Seguro não comporta voos executivos além dos normais, por causa da tamanha frequência dos voos. Nós temos o aeroporto do Terra Vista, que é um bom aeroporto para voos executivos, mas que muitas vezes acaba também obrigado a desviar voos para Ilhéus e para Teixeira de Freitas de pequenas aeronaves, porque também não comporta mais. Então, esse novo aeroporto também vai contribuir para isso. Vou dar uma referência para vocês. Legal. Na pandemia, nós ficamos 100 dias sem receber nenhum voo comercial de grande porte. 100 dias. 100 dias. Em 4 meses, nós chegamos a 200 voos por mês. Nesse período, de julho, agosto, setembro e outubro. Nós fomos crescendo de 40 a 200 voos. E nesse período de 4 meses, nós trabalhamos intensamente junto a todas as operadoras e as companhias aéreas, prevendo a movimentação do verão. Porque nós tínhamos um potencial de 2.500 voos. E se a gente ficasse em 200, nós íamos micar a temporada toda. Então, nós passamos 4 meses trabalhando as operadoras e as companhias aéreas. Para a operadora, nós garantíamos que eles podiam vender, que a companhia aérea ia botar avião. E para a empresa aérea, a gente garantia que podiam botar avião, que as operadoras iam vender. Resultado, de 1º de novembro a 1º de novembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021, foram colocados e disponibilizados 1.700 voos. Bastante. Então, meus amigos secretários de turismo do Brasil me ligavam quando eu anunciei isso e falavam: vem cá, você como é que está fazendo aí? Bebeu, você fumou? Qual que é a lógica, né? Qual que é a lógica? Nós aqui conseguimos recuperar 30 voos. Você está falando em 1.700 voos? Você é maluco? E foi. De onde tirou essa estatística aí? Bacana. Isso baseado no fenômeno que Porto Seguro representa no turismo. Uma curiosidade assim, como você vê a questão marítima? Armadoras. A questão marítima seria muito importante para a gente, dado que as temporadas de navios no Brasil vêm crescendo. Muito. Né? Ilhéus, por exemplo, que não tem a pujança de Porto Seguro, é uma cidade bonita, histórica, culturalmente interessante, em função dos Jorge Amados da vida que tem por lá,
do cacau, de novelas, mas não chega à pujança de Porto Seguro. Mas Ilhéus recebe, na temporada de navios, consegue receber 45 Navios. paradas de navios. Olha só. Faz diferença, hein? Faz uma diferença brutal. É. Né? E o turismo de navio, para a hotelaria aqui em Porto Seguro, não representaria nada, porque nós temos uma hotelaria forte. Certo. Nem na competição, não tiraria hóspede, porque são dois tipos de turista diferentes. Separar, segmentos diferentes. Né? Mas seria importante para a gente no comércio. Só que a nossa estrutura física para poder receber navios aqui é completamente diferente de Ilhéus, que tem um porto. Um porto. Né? Nós aqui não temos o porto. O navio para fora e Faz aquele desembarque. tem todo um trabalho de desembarque, exige toda uma estrutura para isso. E assim, a gente já teve paradas. E uma mudança no vento no dia que o navio para pode ocasionar um prejuízo violento, porque o navio não pode descer ninguém. E, pode atracar, né? Assim, já tem um monte de passeios vendidos, receptivos contratados. Então, assim, aí... Frustração muito grande. Eles, O prejuízo é grande. eu cheguei a trazer, eu tenho um relacionamento muito bom com a CLIA Clia. e o Marcos Ferraz, meu amigo pessoal, e com o pessoal, principalmente da MSC. E a gente trouxe aqui o comandante-geral da MSC, que comanda todos os navios da MSC no mundo. Nós trouxemos ele para cá e ainda não conseguimos Elaborar a ainda aprovação dele para que o turismo marítimo se intensifique aqui. A gente tem parada de alguns navios, porém navios de porte menor, né? Claro. que representam uma facilidade maior de operação. Legal. Mas os grandes, que uma das nossas metas, Legal. ainda nós não conseguimos sensibilizar nem as autoridades e muito menos as companhias marítimas. Mas está no radar, né? Está no radar. Está no radar. Aeroporto novo. A gente não pode perder de vista. Legal. Eu tenho mais uma pergunta em relação à população local aqui de Cabralha. É o que hoje? Umas 30 mil, 29 mil? 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. E essa população, basicamente, ela sobrevive em função do turismo. O turismo tem uma representação. Em Porto Seguro, 85% da atividade Olha, é turismo. Derivado do turismo, né? 85% é bastante. Cabralha não chega a tanto, porque você tem algumas outras atividades no entorno que também ajuda na composição do PIB da cidade. Mas tem uma representação quase igual. Legal. Agora, tanto a população de Porto Seguro como de Cabralha é uma população, dado a vivência com o turismo, bastante preparada para isso. Legal. Bastante receptiva. O baiano em Caloroso, né? Caloroso. O baiano em si é muito receptivo, né? E aqui, com todo esse fluxo, não poderia ser diferente e nem menor. Muito pelo contrário, Sim, maior. Com certeza. A receptividade para poder... Então, assim, é comum o pessoal falar assim, Ave Maria, estive lá em Porto, em Cabralha, saí de lá encantado, apaixonado. Né? Aqui onde nós estamos, em Santo André, que é um distrito de Cabralha, isso aqui nós estamos trabalhando, Santo André, Guaiú, Santo Antônio, como a joia da coroa. Porque é um destino turisticamente novo, pouco que está explorado, sendo desenvolvido agora, pouco explorado, mas com um potencial maravilhoso a ser apresentado e que vem sendo apresentado a todo o trade nacional e a todo o turista nacional para que venha para cá. Maravilhoso. Muito legal. Caramba, que história, hein? Sensacional. Maravilhoso. Parabéns pelo seu trabalho aí nesses anos, 26 anos de atuação no turismo. Parabéns. Sensacional.
27. 27. 27 anos. É que é 24 mais 23, né? Aqui. Na secretaria. Secretarias. Mas fora isso, ainda tem pelo menos uns 6 anos Nossa Senhora. de atuação na iniciativa privada e nas entidades de classe. Legal. Legal. Paulo, Mas faz parte da vida. deixa ele dar um recado para a câmera dele. Claro, claro. Aquela câmera ali é a sua. Se quiser deixar um recado aí para quem for assistir o episódio, para o passageiro que vai Esses vir, parceiros aí seus também. parceiros, para o governo. É. Fica à vontade, aquela câmera é sua. Deixa o seu recado aqui para nós. Essa aqui, desculpa. Essa aqui atrás, essa aqui, ó. Olha, como foi afirmado, não por mim, mas por eles, eu faço esse trabalho no turismo há tanto tempo e com uma dedicação total e exclusiva. Porque, não só porque eu gosto da atividade, mas porque a região responde a isso, entrega essa maravilha que a gente sai falando. Aqui é mais ou menos o que Nizanguanais uma vez gravou numa propaganda do Turismo da Bahia, onde ele contava a história de que o tio dele estava conversando com um grupo de pessoas de outros estados e falando sobre a Bahia, sobre o turismo na Bahia. E aí o pessoal perguntou para ele se ele era baiano. E ele falou, olha, eu não queria me gabar, mas já que vocês perguntaram... Então, assim, a Bahia realmente já por si só, um estado maravilhoso. E a região da Costa do Descobrimento, então, é ainda mais. E nós estamos há muito tempo já, de braços abertos, recebendo aí um volume extremamente expressivo, anualmente falando, de turistas que nos visitam, muitos deles repetindo as viagens. E você, que nunca veio, chegou a hora de você vir. E vir de coração aberto, Peito aberto. pronto para ser muito bem recebido e para passar aqui as férias da sua vida. Porque aqui a gente pratica o que é a palavra de ordem do turismo hoje, que é experiência. Nós estamos prontos para te oferecer as melhores experiências que você vai ter na sua vida numa viagem de turismo. Sensacional, Paulo. Obrigado pela sua presença. Obrigado. É um orgulho para nós, né? Pô, Estar aqui cara, hoje, te sensacional. receber aqui. Sensacional. E você, seguidor do canal, comente aqui, que é importante também, participa. Se quiser colocar alguma referência, Por favor. vamos responder. Obrigado. Ok? Obrigado, Paulo. Obrigado a vocês Pela pela gentileza oportunidade e obrigado para quem assistiu o canal pela paciência de estar Que isso. ouvindo e participando E aprendendo, né? desse trabalho. É um prazer. Legal, muito obrigado. Obrigado, produção.